Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, Fanny Anzai, entrevista Mercedes Maior. Falei certo, Mercedes? Como é que fala o seu sobrenome? Maivorn, Mercedes Mai, Maivorn. Tem Maior. esse W aí significa um V. Ah, então tá. Eu sempre fico assim, eu não sei se é da, se é U, né? No português não é muito claro o som ao certo, depende da palavra, né? Como você vai falar Aham, o W. Então, verdade, então verdade. desculpem a minha introdução. Mercedes Maivorn. Falei errado. Isso, tá ótimo. Então tá, gente. Olha, a Mercedes é uma grande amiga de muitos anos, tá certo? Lá de Petrópolis. É a dona da Physio Rehab, Pilates e Acupuntura, que está desde 2007 atuando no tratamento clínico da dor, incontinência urinária e estética. Vários itens. Pilares, Rehab, Acupuntura e liberação miofascial. Obrigada, Mê, de vir. Muito obrigada de aceitar meu De nada, convite. meu amor. Eu que te agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa nossa vida aqui. Isso mesmo. Então, eu conheci, gente, a Mercedes quando eu precisei de fisioterapia, quando eu estava durante a época da faculdade, né? A gente estuda muito, carrega muito livro pesado e comecei a ter problema de coluna. E com as entrevistas aqui na área de saúde, de beleza, né, de estética, porque também a Mercedes está envolvida com todas essas coisas, eu pedi para ela vir dar a entrevista para a gente e falar um pouco de todas essas coisas, né, meio que num circuito da beleza e saúde aí. E a Mercedes tem a Physiorehab em Petrópolis, né, e a nossa história, principalmente, não só com a fisioterapia, mas eu continuei após depois de ter muito problema de coluna, muita dor, quase que eu fiz né, minhas duas protusões de lombar, quase que viraram hérnias, e aí eu parei todas as atividades físicas, comecei a fazer fisioterapia na questão de dor, né, sessões só de fisioterapia, e logo quando eu não estava sentindo mais dor, comecei a fazer o Pilates com a Mercedes, e eu tive regressão, né, do meu quadro, e não cheguei a ter hérnia, então não tenho hérnia ainda, graças ao Pilates, e por isso que eu queria que a Mercedes trouxesse, porque eu sempre achei, não só como paciente, mas como médica, que o Pilates foi muito pouco, né, dado pouca importância ao Pilates como terapia no problema de coluna, né, Mercedes? A gente sempre falou disso. Fala um Verdade, pouquinho pra verdade. gente o tipo de atendimento, como é que funciona o Pilates, as indicações e os benefícios para o pessoal que não conhece. Então, oi, pessoal. Então, aproveitando o que você conversou comigo ainda há pouco, você estava comentando com relação à regressão da hérnia. Na verdade, da hérnia, da protusão, que é uma pré-hérnia, se a gente não cuida, ela vai herniar. E o Pilates, ele trabalha para estabilizar a coluna. Sabemos que quando a gente tem um machucado na coluna, essa coluna a gente não tem como tirar ela. Ah, vamos colocar um gesso, vamos colocar ela de lado ali. Então, para a gente cuidar de uma coluna com uma lesão igual a Fanny chegou para a gente precisa aprender a reorganizar e se mover corretamente. E o Pilates, ele na minha vida como fisioterapeuta, ele veio como um presente para mim, como ferramenta de trabalho, porque geralmente a fisioterapia convencional ela não consegue alcançar realmente a reabilitação, né? A gente trabalha como se fosse você tivesse uma dor de cabeça, você tomou um analgésico, você atuou na dor de cabeça, tomou um analgésico, mas assim, a gente não está atuando na causa. E o Pilates, ele vai atuar na causa, né? Não existe eu como fisioterapeuta, um método a curto prazo para se recuperar uma coluna do que o método Pilates. Lógico que você vai fazer um trabalho com um terapeuta ou um profissional que esteja habilitado para isso, porque os próprios aparelhos a gente utiliza como cama, como cadeira, a pessoa está deitada, está sentada, está de pé, então a gente procura reproduzir no Pilates o que é para a vida real. Muitas escolas, inclusive a minha, a gente usa muita imagem. E existe uma imagem que, na verdade, quando eu pego um paciente que já fez Pilates, que está com uma lesão, que fez Pilates antes e não passou pelo método, igual eu estava conversando com o Fanny com relação ao Pilates, ele é diferente de ser apenas um exercício, porque existe um Pilates onde você pega os aparelhos e faz só o exercício.
Ah, você vai se sentir bem também. Claro que vai, porque você está se movimentando, você está fazendo exercício. Mas se você passa pelo método, você vai ter consciência pelo seu corpo, você vai respirar diferente, você vai melhorar a sua respiração, né? Você vai melhorar a sua concentração e você vai acabar se percebendo no ambiente que você está fazendo atividade na faculdade, assistindo TV, fazendo uma atividade física prazerosa com a sua família, você vai descobrir o que que você está fazendo errado e você vai começar a evitar. Tem coisa que a gente não pode evitar, né, Fanny? É. Então, o que a gente vai fazer? Vamos procurar fazer aquela atividade de uma forma que a gente não vá se machucar. Então, com relação ao seu depoimento da regressão da protusão, então, porque trabalhando essa musculatura que estabiliza a coluna, né, que é a musculatura mais próxima das articulações, ela vai estabilizar, é uma musculatura inteligente, né, ela é uma musculatura praticamente fásica, nós estamos aqui conversando, sentadas, essa musculatura está ali relaxada e nós estamos nos garantindo na nossa cadeia posterior. Essa cadeia, ela entra na nossa vida já de manhã cedo, no momento que a gente se levanta da cama, e como o nosso cérebro quer sempre fazer aquele caminhozinho mais fácil, essa musculatura ela está sempre ali na mão para ele usar. Então, esse uso desse mesmo grupo, né, aquela musculação naquele mesmo grupo, né? Então, o Pilates ele vai dividir essa biomecânica, vai dividir esse peso e vai despertar a musculatura, né? Que a gente tem 3 camadas de musculatura, né? A gente utiliza a mais superficial, que é a musculatura bruta, é de fazer. E o Pilates ele vai te dar aquela conscientização e vai despertar, conforme os exercícios que você vai passando, vai te despertar essa musculatura que te estabiliza. É diferente. Quando eu pego um paciente que ele é muito musculoso, nossa, você vê, nossa, essa pessoa é forte, né? Menina, como aquela pessoa treme. Porque não tem estabilidade. O Pilates ele vai te estabilizar para você fazer todas as atividades que você tem vontade, tem prazer. Não estou falando mal da academia de forma alguma. Você precisa fazer um exercício com prazer, que te dê prazer. A academia é super positivo, entendeu? Só que quando você está numa condição de reabilitação, você precisa procurar um profissional que trabalha com isso. Então, como eu não vou negligenciar que nós seres humanos vivemos por movimento, nada como saúde através do movimento, que é a minha frase aqui. É, certíssima. E tá certíssima. E totalmente assina embaixo. Tudo que você falou. Tô recebendo aqui uma convidada que de vez em quando ela aparece aqui, né? Porque agora em período de quarentena, a Chiva de vez em quando aparece no vídeo. Você quer vir aqui, Chiva? Não? Era só um bye bye? Ah, então Era tá. só um bye-bye. Então bye bye. Só veio só mandar um beijinho e foi embora. Olha que gracinha. Então tá ótimo. É, totalmente acho. Eu não vou cortar a Chiva, porque às vezes eu até falo, vou cortar, mas quando ela aparece, mas não tem necessidade. Então, Não, deixa vamos- ela. não foi uma interrupção Felicidade. problemática. É, olha, eu acho totalmente, tem muitas coisas para destrinchar aí, para dissecar nisso tudo que você acabou de falar, porque é muita coisa, gente. Principalmente na questão de não ser uma crítica à academia, eu totalmente concordo, e eu acho que é uma coisa até para se conscientizar o resto da população sobre isso, que o Pilates não é um substitutivo, ele é um complementar. Né, para academia, até principalmente para essas pessoas que gostam mesmo de levantar muito peso, de pegar e de, né, de ir até o limite delas, falar, ah, não, eu gosto de sentir aquela dorzinha do ácido lático, porque todo dia eu tô forçando a pegar um peso além do meu limite, não tem problema, é uma coisa positiva também, né? Ganhar massa muscular é Com bom, né? certeza. Aumenta o metabolismo, aumenta a queima de gordura, então é uma coisa boa, positiva, musculatura, né? É até melhor, porque a gente, depois de uma certa idade, a gente entra no anabolismo mais e a gente vai perder massa mesmo. Então, é legal que se Exato. ganhe massa muscular, massa magra. Porém, o que que é o interessante de se falar é como é importante de se ter essa musculatura pequena, essa musculatura paravertebral, igual você falou, a musculatura em volta da coluna que estabiliza a coluna, ou às vezes até a musculatura em torno do joelho, musculatura em torno dos, né, homem que gosta de pegar muito peso, São bíceps, as estabilizadoras né? mesmo. É aquela A musculatura musculatura refinada. menor, que é aquela musculatura Isso. da propriocepção do corpo Isso. e que mantém a estabilidade das juntas, das articulações na hora que você vai fazer aquele peso
que você vai pegar aquele peso pesado mesmo. Então, até para essas pessoas que gostam muito de, né, de forçar seus limites com o peso, é legal que tenha assim um Pilates. Eu gosto muito de falar sempre da plataforma vibratória, eu sou super tendenciosa para fazer propaganda dela, porque foi uma coisa que melhorou demais. Eu achava assim que foi uma coisa que melhorou muito de, né, eu fazer a fisioterapia em si, fazer o Pilates e fazer o Pilates na plataforma vibratória dá uma melhoria 100%. Você sente até mais firme mesmo, que a coluna, que essa musculatura fica mais forte, fica mais fortificada mesmo. É, e é tão importante, principalmente no meu caso, que era problema de coluna, que é tudo a ver, muito a ver mais com a postura, de como a gente abaixa, de como a gente levanta, como a gente sai da cama, pega um peso, puxa uma mochila, pega um negócio, né, pesado, ou até abaixa para fazer alguma coisa num lugar mais baixo. E tem Verdade. tudo o Pilates a gente pensa assim, igual você falou, não é uma academia, não é um dia de sessão na academia. Mas é mais um dia de aprendizado do seu próprio corpo, né? É legal a Verdade. gente falar um pouco da propriocepção, que eu falei musculatura de propriocepção. O que que é a propriocepção? É a gente ter percepção do próprio corpo, saber onde que tá localizado, né? Que às vezes a gente fala assim, olha, fecho meus olhos e até perco o equilíbrio. Tem gente que, né, que tem essa por quê? Porque falta um pouco da propriocepção, dessa sensação de se colocar no espaço e ter noção do seu self, né? De você mesmo. Exatamente. Então, e a gente faz isso muito. O pessoal vai falar, você tá falando coisa fora do normal, mas não é, gente. Quantas vezes a gente às vezes tá com uma postura horrorosa, assim, ó, todo jogado, e alguém vem e fala assim, nossa, coloca, né? Bota o peito pra fora, bota a barriga pra dentro, aí aquela coisa, né? Cadê sua postura? E às vezes a gente está só relaxado e descuidado. E a gente faz isso muito mais quando a gente não está treinado a pensar no corpo. E a princípio, o Pilates parece ser meio que mecânico, mas é igual quando a gente aprende a dirigir, que a gente fica assim, eu tenho que passar marcha, eu tenho que fazer. E daqui a pouco aquilo ali fica uma coisa medular. Né? Você não precisa Verdade. pensar mais. Então, o Pilates também é a mesma coisa, postura, essa coisa da propriocepção de se colocar na postura adequada, de achar a melhor posição e de saber se movimentar, né? Eu fazia super errado de levantar da cama e tem problema de coluna, dá dor na coluna, às vezes só de dar um pulo da cama, quando você dá um pulo de mau jeito. Então, no Pilates, principalmente, eu acho que não é todo Pilates, então eu já passei por diferentes Pilates, aulas de Pilates com diferentes pessoas. Eu sei que a sua aproximação é totalmente diferente. Você faz um curso mesmo, ensina a gente a se postar, né? A postura. E aí a gente acaba tornando isso medular e aí a gente sente a melhoria no próprio corpo, porque aí você não sente mais aquela dor no pescoço, porque às vezes você tá lendo, tá fazendo qualquer coisa numa postura ruim e que é o que dá aquele torcicolo no final do dia, aquela dor na coluna, né? Tem gente que como médica tinha paciente que era interessantíssimo, que chegava e falava, tô com dor na coluna. Tá, dorme na cama, não, dormi no sofá. Então já sabe pelo menos qual que é o erro, né? Tentar evitar o problema, evitando a causa da próxima vez, né? Verdade. Verdade, Fanny. Outra coisa sobre o Pilates, continua daquele jeito maravilhoso, tem poucos clientes, poucos pacientes por sessão, né? O Pilates tem que ser Exato. aquela coisa assistida. Então tem muita gente que acha que o Pilates é igual academia. Eu vou fazer aqui na frente, bota 10 pessoas ali na minha frente e copiando. Não é assim, não é CrossFit, né? O mais É importante que eu diferente. falava, na época que eu fazia Pilates com você, eu tinha um namorado que era muito musculoso e fazia muito, puxava muito ferro, muito peso. E ele sempre falava assim, Pilates, esses movimentos. Aí eu falei, um dia, eu falei, vamos fazer uma sessão de abdominal de Pilates. E ele não deu conta de acompanhar, porque eu falava, o movimento correto e a respiração correta, você sente muito mais do que você vai lá, corre 10 vezes, puxa aquele ferro. Sente que, né, na sua consciência, você limpou sua consciência, fez a atividade, mas nem fez a atividade às vezes correta, né? Compensou no Verdade. movimento, às vezes até corre o risco de se machucar, né? Verdade. Me fala um pouquinho como é que anda as sessões na época de quarentena. Você está fazendo algum atendimento, emergência ou paciente regular? Então, Fanny, com o advento da quarentena, a gente teve que fechar o consultório, está fechado, e eu tenho feito uma divulgação. O Pilates ele é tão versátil que ele pode ser oferecido, né? É uma boa ferramenta de trabalho que pode ser oferecido online. As pessoas veem muitas aulas de Pilates, muitas pessoas oferecendo, mas no caso, eu preparo uma aula com carinho, né?
para aquela pessoa que eu estou atendendo. Por exemplo, meu paciente, a gente combina aquele horário, é aquele horário personalizado, até porque para manter a qualidade. Então, a gente vê, por exemplo, se eu estivesse passando para você, eu ia olhar para você, Fanny, vê aí o que você tem na sua casa de acessório. A gente usa quilo de arroz, a gente usa toalha. Então, a gente procura utilizar o que o paciente tem no ambiente, até porque ele está lá em quarentena, muitas das vezes ele não tem uma bola. Se tiver, a gente utiliza. Então, a gente primeiro utiliza, conversa com a pessoa, olha, vamos utilizar o que você tem em casa. Então, não vai ser nenhum bicho de sete cabeças, até porque, como o Pilates ele foi criado num momento onde o Joseph não tinha nada na mão, né, dentro de um campo de concentração na Primeira Guerra. Então, eu falo que o fisioterapeuta também, ele é meio mágico, né? A gente tira de um baú uma coisinha e a gente transforma. O que acontece? Existe ainda um pouco de preconceito, até porque é novo, né? Então, o que eu faço? Gente, olha só, antes de você contratar, faça uma aula comigo experimental. Ah, eu já conheço o Pilates, tudo bem, mas vamos ver esse Pilates aí na sua casa, para você não ficar parado, né? Mal sentado, aí o teu corpo pede movimento, porque a maioria de nós, mesmo que não frequentamos academia, a maioria de nós tem uma atividade fora de casa, então você acaba andando, mesmo que você está de carro, você tem aquele compromisso, né? Então, hoje muitas pessoas estão paradas, então é uma forma também de você movimentar seu corpo. E o mais importante, respiração. Está todo mundo muito tenso, né? Os acessórios dessa musculatura da respiração de pescoço, ela fica muito tensa. Então, a gente no Pilates, a gente também tem condições de tratar, como você estava falando, né? Você deu o exemplo da plataforma vibratória, que é a nível medular, e é verdade. Por que você se sentiu tão bem com a plataforma? A plataforma, ela te dá um feedback sem você perceber. Então, ela foi alguém que inventou a plataforma, foram os russos, né, para treinar os astronautas que vieram hipotônicos de cadeira de roda, não tinha gravidade, não tinha musculatura, para que eles tivessem treinamento também dentro da espaçonave. Então, voltando a falar do Pilates em casa, né, como você falou, essa parte do o que está na tua volta, né? Você falou da plataforma, ela te dá um feedback sem que você perceba, porque você está ali, ela está fazendo a parte dela, e nós em casa, a gente não tem uma plataforma vibratória, mas a gente tem a nossa sensorial, né? Essa parte da nossa pele, igual eu estou conversando com você, Fanny, você está respirando, você está me ouvindo, você está pensando. Então, acontece um monte de sensações pelo nosso sistema nervoso, né, que é o automático, parasimpático, simpático. Ah, o que isso tem a ver com Pilates, Mercedes? Tudo. Porque o Pilates ele vai entrar o método, né? Ele no início ele é mais lento, porque ele precisa acompanhar a evolução do paciente. Ele não pode atropelar, né? Ah, eu tenho uma dor. Geralmente as pessoas que me procuram, elas estão passando por um momento especial da vida delas, estão com dor. Eu falo, gente, aproveitando para falar da dor, não fiquem chateados, porque é uma forma de defesa do nosso corpo. Então, ele está te avisando que tem alguma coisa errada. Então, nada melhor do que a gente utilizar o Pilates, reabilitar em movimento, porque a gente faz a primeira entrevista. Aí não vou te dizer, ah, nossa, eu sei tudo de você, Fanny. Não. Você lembra que aquilo era uma coisa diária, cada sessão era única, porque você vinha com uma tua queixa e a gente trabalhava na queixa e aquilo a gente ia evoluindo, porque você Exatamente. evoluiu para a Não, plataforma. e é uma coisa interessante de falar, porque às vezes a gente tem coisas que a gente não nota, né? A gente, principalmente, Exato. por exemplo, quando a gente fala assim de aquela coisa individual, características muito individuais, né? A gente fala assim, ah, você já viu que tem alguém que anda às vezes com o pé 10 para as duas, né? São coisas que são características individuais, mas que também não são as ideais até para a própria pessoa, que podem ser polidas, né? A gente, muitas vezes, nós somos aquela pedra bruta mesmo que precisa ser um pouco polida. Então, Verdade. no meu caso, eu tenho rotação anterior de ombro. Então, né, principalmente quando eu tô de lado e de alcinha, você vê que o meu ombro parece que eu tô até um pouco assim. É um pouco, né? Que tem aquela coisa da característica racial um pouco das etnias, porque o japonês geralmente é um pouco meio sem ombro, parece até, mas também tem a questão da postura, então que é uma coisa que tem um certo conserto, né, dentro dos meus limites e que eu posso fazer melhorar e que, óbvio,
essa rotação anterior de ombro, até por questão de carregar peso e tudo, foi piorando na época da faculdade, e que culminou com o meu problema de coluna. Então, são às vezes coisas muito minúsculas que vão acumulando e que causam os problemas e que também é dessa forma, tipo, passo de formiguinha também para corrigir, né, Mercedes? Então, assim, por isso que tem muita gente que às vezes tá desanimado, acha que, Pilates, fisioterapia demora muito, mas não. É porque é um trabalho terapêutico mesmo. É igual a medicina. Você não toma, né? É muito raro você achar um remédio que você toma um e prum, corrigiu. Geralmente você tem que fazer as doses, são dias e várias doses. Então, é assim também que a fisioterapia e o Pilates funcionam. Eu, por experiência pessoal, tive muito resultado muito bom, imagina, né? Tava com 20 e poucos anos quando comecei a ter os problemas de coluna e poderia ter uma hérnia hoje com 30. Não tenho, graças ao Pilates, e recomendo muito. E minha irmã também teve problemas e tentou o RPG. Então, assim, eu não tenho experiência com RPG, mas pela comparação do que a gente já fez conversando, eu acho que o Pilates é muito mais dinâmico, é muito mais aquela coisa até de questão de quem gosta de atividade física consegue se adequar melhor, porque tem aquela ideia de que é uma atividade física, então não fica aquela coisa chata de ser só uma sessão terapêutica, né? Uma sessão de fisioterapia, igual às vezes o RPG faz. Ai, será que eu te perdi? Travou a sua câmera. Vou reiniciar então. Peraí. Deu certo? Deu. Então, estamos experimentando alguns problemas técnicos aqui de energia, né? Na verdade, né? Aí. Então, voltando, não sabemos mais. Já tem um tempo que estivemos fora. Vamos voltar aqui onde que a gente tinha parado. A gente estava falando um pouco da plataforma, falando um pouco do Pilates como técnica para poder a pessoa conhecer mais, né? Um pouco. Shiva, no more chocolate egg. Okay, go back. Bye. Bye. Ai. Eu tive que dar um ovinho de chocolate dela para ela ficar lá, mas aí ela lembrou, ela já veio querendo o segundo, né? Eu tenho que falar que não, porque senão, meu filho, aí daqui a pouco, né? Já viu? Tá me manipulando no chocolate, no ovinho de chocolate. A Páscoa. Então, eu estava falando um pouquinho da importância de se fortalecer a pequena musculatura para estabilizar os movimentos de maior amplitude, né? Principalmente para quem gosta de academia e principalmente para quem tem problema de coluna, que é tão importante ter esse conhecimento, essa propriocepção, ter essa percepção e se policiar, né? Sobre a sua postura o tempo todo, como que você vai se abaixar, como que vai levantar um peso, como vai levantar da cama, isso é bem importante. E é um pouco que a fisioterapia acaba fazendo essa ponte, né, entre a atividade física e o bem-estar no dia a dia mesmo, do próprio corpo, essas coisas individuais que eu falei, né, da questão do ombro. Então, a Mercedes, nessa avaliação inicial, esse primeiro atendimento, que é para conhecer o paciente, óbvio que não vai conhecer tudo de um dia só, ou de uma hora de sessão, mas é pelo menos para vocês fazerem essa troca, né, Mercedes? Que aí a pessoa traz para você qual que é o objetivo dela, é aquela conversinha da academia. Qual que é o seu objetivo, quais são as suas queixas, aonde que dói, se tem alguma dor, explorar, né, alguma comorbidade prévia do paciente, e ao mesmo tempo, às vezes, identificar alguma coisa que o paciente não saiba, porque eu mesma, a questão do ombro, foi uma coisa que você identificou, que eu falava que eu tinha muita dor na coluna, e você identificou numa das primeiras sessões, e eu falei, realmente, eu noto que eu tenho isso, eu sempre tento puxar, mas é uma coisa difícil, e eu via isso também com outros colegas, até, principalmente homem, que é uma das poucas coisas que o homem geralmente preocupa, às vezes, no corpo, né, quando o homem é menos vaidoso, mas ainda é a questão da postura, de às vezes ficar com o ombro muito jogado para frente, e dar aquela sensação de que a pessoa tá com o ombro caído, né? Exato. Então é bem legal, assim. Fala um pouquinho para mim, que eu acho que foi onde que a gente travou, um pouquinho sobre os atendimentos, como que tá nesse período de corona, né? Que tá com um pouco mais limitado, mas você ainda tem mantido um certo atendimento para os pacientes regulares, e também, eu acho que até como uma opção, às vezes, para falar, porque tem muita gente que está deixando de trabalhar, deixando de atender, e às vezes tem alguém aí que precisa de um atendimento, ou às vezes até um atendimento emergencial, acordou com um torcicolo, com uma dor localizada, falou, nossa, eu queria, né, fazer um atendimento emergencial, se você faz algum tipo de atendimento, às vezes domiciliar, ou só o online, como é que funciona? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu também faço atendimento domiciliar, mas agora, com esse advento da quarentena,
a gente fica assim meio receoso até de atender na casa da pessoa, porque geralmente são as pessoas mais idosas, então a gente tem também que se resguardar para que essa Uhum. situação acabe o mais rápido possível. Com relação ao que você estava falando, tem condição de fazer esse atendimento. Então, primeiro eu faço uma entrevista com o paciente, eu nem cobro para essa entrevista, eu explico, olha, vamos conversar primeiro, vamos falar do seu problema, e depois, quando a gente, se você realmente aceitar, eu vou explicar como vai ser feito, né? Igual eu te falei, explico como que vai ser, como que é essa sessão, porque ainda tem uma resistência das pessoas em aceitar e perceber e experimentar um exercício, porque elas ficam vendo propagandas e tal, então eu falo assim, gente, não custa, experimenta para que você possa perceber o que é o tratamento, né? Lógico, numa sessão você vai conhecer a técnica e vai perceber que você pode fazer movimento. Geralmente a pessoa com dor, ela a qualquer movimento ela vai sentir dor, ela vai travar. Geralmente, muitas das vezes, não é a coluna que está doendo, não é a lesão, não é o próprio ombro, mas é a musculatura que está em volta, que está cansada, está tensa. E a gente começa a ter, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai reeducando esse corpo, a gente vai trabalhar musculaturas em volta daquele grupo que está tenso, né? Então, a gente vamos disfarçar o corpo, nós vamos enganá-lo, levando a atenção dele. Pilates é isso, ele te leva a tua atenção para um outro grupo muscular que pode fazer, que era o grupo para fazer aquela atividade, está ali simplesmente esquecido, adormecido, e como o corpo, né? Ah, não, eu tenho que sentar, ficar sentada horas, eu tenho que fazer aquela atividade. O corpo vai precisar, porque você intelectualmente tem que fazer, ele vai usar quem? A grande musculatura posterior, né? A É. nossa poderosa cadeia posterior. Por isso que gera um desequilíbrio Compensa, né? O mecânico. corpo compensa, e aí é onde Exatamente. que começa a desequilibrar e várias musculaturas, e às vezes você tem uma tensão numa musculatura que não deveria estar fazendo aquele trabalho. É por isso que a musculatura está Exato, tensa. Fanny. Né? Às vezes eu tento Exatamente. explicar isso para o pessoal, e é até uma coisa bem interessante, porque você falando isso, faz um paralelo um pouco com a massoterapia, né? Que a massagem mesmo, ela Exato. também faz isso. Ela não vai, quando você está com dor, quando você está com torcicolo, você vai no massoterapeuta, ele não vai massagear o músculo que está tenso, porque aquilo ali seria uma tortura até, né? Exatamente. Apertar, é como se fosse enfiar o dedo na ferida, né? Então ele vai relaxando, para ele conseguir o relaxamento, ele na verdade ele vai atacar a musculatura, às vezes se for uma musculatura que tem uma simetria, ele vai atacar do Isso. outro lado, para até às vezes tentar com que o corpo comece aquele relaxamento, tem tudo em questão de, né, fisiologia, o sistema de portas, né, de comportas da dor, que às vezes você coloca ali um calor local, ou às vezes até uma pressão. Eu fazia muito uso desses, né, os fisioterapeutas na época que eu estava com dor intensa mesmo, e que eu estava com a coluna quase travada, fazia muito esses tipos de sessões, os choques, eletrochoque e de calor, para tentar mesmo, como diz, aliviar aquela tensão. Então, que é uma coisa importante de se falar também, Mercedes, porque é o que você falou, professor de pilates e massagista, quase que vira uma coisa que, né, quase todo mundo quer ser curioso também de ser, de fazer, porque hoje na Exato. internet você aprende praticamente a fazer tudo, mas é muito importante falar que uma massagem, principalmente uma massagem, uma atividade física mal feita é pior do que não fazer, né? Aquele Exatamente. massagista que vai lá, como eu disse, apertar a musculatura que tá doendo, ele vai piorar a inflamação desse músculo, porque às vezes a pessoa acha que não vai fazer mal. Ah, mal não vai fazer. Pode fazer sim, Pode pode fazer piorar sim. a inflamação da musculatura, pode causar uma lesão pior, né? Se não estiver sendo feito da forma correta ou da forma adequada, ou aplicada no local adequado, né? Então, isso é uma coisa também muito importante de se falar, porque, igual você falou, Pilates virou uma coisa de fundo de quintal, que às vezes, vamos juntar um monte de amiga e fazer exercício de Pilates olhando no YouTube. Não é bem assim, É principalmente para quem já verdade. tem lesão. Eu tive essa conversa com um amigo meu que virou personal. Ele não era personal, não era nada da área de saúde, nem de estética, nem de atividade física. Largou tudo aqui no Canadá e foi para Espanha e se tornou personal trainer e faz o Kettlebells na internet. E eu já fiz várias entrevistas com ele porque ele realmente ele trabalha mais com essa questão online. Então, para o pessoal realmente copiar ele em casa. Então, eu mesma acompanho as sessões dele
No YouTube eu faço em tempo real junto com ele, mas eu tenho essa noção dos meus movimentos, da amplitude dos meus movimentos e o que eu posso fazer de acordo com a minha condição. Então, para às vezes alguma pessoa que nem saiba que tem uma lesão, né? Às vezes é até perigoso que você faça simplesmente, vou pegar um peso e vou balançar aqui, porque isso ou vou fazer um agachamento. Não é bem assim. Você pode fazer uma lesão no joelho, uma lesão na coluna. Então, por isso também que eu acho que é importante, porque eu aprendi isso no Pilates com você, que o exercício, você não precisa nem ter peso. Se você combinar perfeitamente a sua respiração com o movimento e a amplitude adequadas, você não precisa de peso. Você vai sentir aquela dorzinha da musculatura tendo sido exercitada, mesmo sem peso. E eu fazia muito isso com esses exercícios desse amigo meu no início, quando eu estava parada e que eu comecei a fazer atividade física. Eu comecei sem peso porque eu sabia que eu não poderia, que seria um risco colocar o peso numa atividade que eu já não estou acostumada. Então, até eu acostumar com a amplitude dos movimentos, os movimentos em si, eu fiquei com dor muscular do mesmo jeito, sem o peso, até eu aprender. E agora eu tenho colocado os pesos e tem sido bem pesado. É bem pesado. Então, e o pesado é porque essa questão, ele mesmo fala, não é pressa, não é ritmo. O ritmo é o seu ritmo que você consegue controlar, que você tem que estar inspirando durante o movimento e expirando, né, durante a contração. E até questão de musculatura, principalmente abdominal, você vê gente que às vezes, tem que fazer 500, 1000 abdominais. Não, gente. Se você fizer 30 abdominais bem feitos, né, Mercedes? Fala aí, porque era É isso. Eu ficava até verdade. impressionada. Eu falava, Mercedes, como é que pode doer tanto meu abdominal, né? Tô com dor no abdômen, depois, um dia depois, mas aqueles exercícios que parecia leve, ou às vezes a Leve. gente fala, nossa, exercício leve, fala, não, faz. Aí você vem e corrige a respiração, corrige o movimento, a pessoa fala assim, não é tão fácil assim, né? É E eu acho verdade. que só quem já fez Pilates alguma vez e com um bom profissional é que tem essa experiência e tem esse conhecimento, que não adianta, não precisa aquelas caneleiras de 10 quilos para manter o bumbum bonito, não, tá, gente? Verdade. Aproveitando o que você comentou com relação a essa parte, o que que acontece? O ideal, o Pilates dá isso pra gente. Você vai conhecer seu corpo e você vai determinar seus limites. Você sabe que você vai ganhar, você pode fazer alta performance futuramente, como você comentou da plataforma. Você passou pela reabilitação, você foi preparada para a plataforma. A plataforma foi um avanço para você. Por quê? Como a plataforma ela vibra e você em cima dela, porque ela fica a nível medular, então o músculo recebe aquele estímulo, então a gente não tem controle. O bom dela é que ela desperta muita fibra muscular na mesma hora de um exercício. Então, para quem está com dor, para quem está com problema imediato, é muita coisa para o paciente. Se você tiver uma musculatura tensa, ela não é recomendada. Muitas das vezes, caramba, lá atrás, no passado, eu falei, nossa, uma pessoa com ela eu nunca vou conseguir fazer. Gente, consegue sim. Você passando, você vai conduzindo o seu paciente à reabilitação, até ele pegar e fazer alta performance, igual você está fazendo hoje. Você realmente tem em você o método, você conhece seu corpo, isso é importante. Porque você vai trabalhar, você vai aproveitar tudo que você tiver, academia, natação, tudo. A hora que você está dirigindo seu carro, quando você está pegando a sua filha. O Pilates ele é para a vida. É, Por isso que eu aprendi nesse tempo ali, porque eu consegui ter uma dedicação de 13 anos com os meus pacientes, porque é diferente você atender em lugares onde você tem pacientes, como é que eu vou explicar? Uma grande quantidade de pacientes, mas que você não consegue acompanhá-los. Eu ali no consultório, graças a Deus, eu consegui acompanhar e fui vendo dentro do método que já é perfeito, aquele refino para aquilo que eu preciso ali naquele momento. Quanto menos você interferir na hora do seu exercício, melhor. Por quê? Essa musculatura estabilizadora é uma musculatura que ela tem que ser trabalhada lentamente. Vamos colocá-la, né, e falando em fisiologia, fibra lenta. Vamos pensar no nosso abdômen. Você está fazendo aquele abdômen com muita pressa, você está deixando o seu exercício, você não está fazendo a musculatura, o reto do abdômen trabalhar. Por isso que o Pilates, ele pega mesmo ali abdômen o tempo todo. E é, dentro de uma hora de Pilates, você vai fazer mais de 1000 abdominal sem perceber,
Por isso que a gente fica realmente, por isso a gente reabilita a coluna, porque você ganha aquele Exatamente. espartilho. É muita questão, às vezes é desconhecimento, né? E é porque a gente falta muito falar sobre corpo humano e fisiologia em educação básica. Mas eu acho que tinha que ter mais esse conhecimento, até por questões mesmo da vida, igual você falou a importância de um abdômen, né, como diz, sarado, no sentido de estar fortalecido, não é uma questão estética, simplesmente, né? É muito importante para a coluna. E muita gente acha, nossa, mas a coluna e o abdômen, o que tem a ver? Então, que é uma coisa que a gente percebe isso, até pela questão da postura, é o que eu falei, gente, percebe quando você tenta fazer uma postura melhor, você vai botar a barriga para dentro e colocar a coluna certa, ereta, é uma coisa que é meio que automática, porque é postural, né? Igual você falou, e a princípio fica uma coisa que você tem que pensar, mas com o tempo vira uma coisa medular, né? E que você vai fazer isso e que fortalecer essa musculatura abdominal fortalece a sua coluna pelo simples fato de você manter uma postura melhor, né? Então você vai estar você não vai estar compensando, que é a coisa que a gente falou também anteriormente, que às vezes a coluna tá o abdômen está enfraquecido, a pessoa mantém aquela postura, e aí aquela musculatura que não está funcionando da forma adequada, né? Da forma ideal, fisiologicamente falando, tipo, a postura deveria ser assim, você fica assim, daqui a pouco você tá com aquela curvatura quase que permanente, né? E a musculatura também totalmente descompensada, né? Então, e é o que você falava, então, e o músculo tem mais força do que o osso, é aquela estrutura parada. Então, o osso, o disco, né? O disco intervertebral, eles sofrem a pressão dessa musculatura tensa, dessa musculatura inflamada, né? E é o que causa a dor, né? A própria musculatura se inflamar em si também. Verdade. E eu acho que o importante também é falar na questão da continuidade, né, Mercedes? Igual você falou, o Pilates dá essa coisa da continuidade. A pessoa acaba que aprende isso e vê da importância disso para a vida, e não vira aquela coisa, é uma sessão, eu vou fazer e depois passou. E aí você esquece da importância daquilo. Porque é o que acontece às vezes com a dieta, com a atividade física, às vezes a pessoa quer perder um peso, vai lá, faz aquilo ali, acha que aquilo ali é um periódico. Né? E aí depois, por que volta o peso? Porque já não tá fazendo mais a dieta, já não tá, não é uma reeducação alimentar, não é uma atividade física de uso cotidiano, de uso rotineiro, que é, na verdade, para visar a saúde e não só a estética, né? Então, eu acho que é tudo questão muito de foco, e eu acho que o Pilates mesmo é uma das coisas que modifica o foco da gente em questão. Quando você começa a fazer, você muda o foco, você não acha mais, o Pilates não é uma terapia, não é uma atividade física, é uma coisa muito completa e que engloba todas essas coisas. Eu acho que é por isso que eu também queria trazer você, porque eu acho que é muito subestimado. O Pilates é uma terapia muito subestimada. Devia ter mais, deveria ser mais bem reconhecido Mais pela reconhecido. medicina. Exato, mais reconhecido. Como você disse, ele é tão completo porque ele consegue abraçar o ser humano como um todo. Então, ele vai, com o tempo, tirar a tensão muscular, ele vai reequilibrar, porque nós temos o nosso lado, né? Se você pegar um bonequinho, se você faz um bonequinho de barro, coloca ele em pé. Então, você imagina nós, né, em pé e ainda se movimentando. Então, enquanto um lado nosso está sendo dinâmico, fazendo a atividade, tem um lado estabilizador. E geralmente, por exemplo, eu sou destra. Então, certamente, o meu lado esquerdo ele vai fazer mais a parte de estabilização do que o meu lado direito. Isso também, pela nossa lateralidade, gera também essa carga diferenciada. O meu lado esquerdo está acostumado a estabilizar. Quando eu requisito ele, ele não tem equilíbrio. Quando eu requisito o lado direito para estabilizar, ele não tem o equilíbrio. E quando eu preciso da força do lado esquerdo, ele não tem. O Pilates, ele faz a gente, o Pilates é natação, trabalha dualidade, os dois lados, trabalha tanto a estabilização quanto o fortalecimento, a musculatura de ação, né? Tanto a força quanto a estabilidade. E o Pilates ele ainda melhor ainda, por quê? Quando você reequilibra essa musculatura, quando dentro dos exercícios, dentro da prática do Pilates, a gente trabalha direita e esquerda. Então, se você tem um lado dominante, ele vai ser obrigado a fazer estabilização para o outro.
Se o cara está acostumado a fazer estabilização a vida inteira, ele vai ter que fazer força. Então, acaba que acontece esse equilíbrio, né? Porque, graças a Deus, os nossos ossos são moldáveis. Então, quando eu ouço uma pessoa, né, falar, poxa, eu tive uma reabsorção, e eu já te falar, a hérnia, mesmo quando tem o disco, ele acaba herniando e tem aquele núcleo, né? Então, o corpo precisa apenas de um tempo para que ele possa reabsorver. Porque quando a gente faz uma fratura, né, vai lá, coloca-se o gesso justamente para quê? Para parar o movimento da musculatura, que senão não vai calcificar, não vai, né, canalizar aquele osso. Não sei se a palavra está certa, Fanny. Solidificar, né? Desculpa, eu tô tendo um barulho aqui no fundo, eu vou fechar uma porta aqui só um segundo. Ok. Baby, I'm recording. Oh, I'm sorry, I didn't know you could even. Não vou cortar. Eu vou deixar agora minhas entrevistas com os recortes também para ficar interessante aqui. Ai, desculpa. Mas enfim, eu acho que tem muito disso, e tem muita gente que também, por questão postural, igual você falou, que é legal que você colocou essa questão da lateralização para o pessoal, porque isso às vezes vai ser até mais. O pessoal simpatiza melhor nesse sentido, principalmente mulher que usa bolsa. Né? Muita mulher que Exato. usa bolsa de um lado, aí quando você vê daqui a pouco a pessoa já tá com a postura, fala, ai, tô sofrendo de problema na coluna, tô tendo uma dor na coluna, no pescoço, não sei aonde, não sei por quê. Aí você vai ver, principalmente bolsa de mulher, que carrega, como diz, Exato. né? Exato. Tem tudo que O você ombro imaginar que você eleva não para poder, precisa, né? tá lá dentro. Você fala, por que você tá carregando isso? Ah, nem sei. Coloquei um dia, tá lá, né? E Use aquelas bolsas mochila. imensas, né? Eu tinha o problema da mochila da faculdade, que eu usava a mochila, mas eu colocava geralmente só um lado. E isso Pois também os é. jovens fazem muito. Você tem aquela mochila para usar as duas tiras, e você usa só uma tira, né? Que é a facilidade de andar e de jogar para lá e para cá, né? Tinha aquelas também que já tinham alguns modelos que vinham assim, mas aquele lá pelo menos tenta dar uma compensada no peso, né? Que eu imagino, e para não ficar aquela coisa, né? Quase que te desequilibrando. Mas exatamente, igual você falou, até pela questão que todo mundo geralmente tem mesmo a sua lateralidade do qual que é o seu lado dominante. Então a gente acaba usando mais um lado, escrevendo mais, usando mais, ou chutando, ou fazendo qualquer coisa, né, um esforço repetitivo ali, que às vezes tem mesmo essa lateralização e, e que causa, às vezes, um problema aí, né? Tem muita gente também, atividades físicas que já são conhecidas que vão causar problemas, né? Igual às vezes a pessoa gosta de jogar um tênis, gosta de jogar um golfe, já sabe que vem os probleminhas ali também associados mesmo, combinados. É inevitável, né? Pela Inevitável. repetição. Então, mas eu acho que ficou super legal a nossa conversa e eu quero convidar o pessoal mais uma vez para ir seguir a tirar dúvidas, né? O seu Instagram, mas principalmente o que funciona mais é no ao vivo, no a cores, né? Então, assim, mas nesse momento de isolamento, gente, né? Para quem quer tirar uma dúvida, às vezes a pessoa tá com uma dor, quer fazer uma sessão, quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho, às vezes já considerou fazer um Pilates ou um RPG, alguma coisa, e não sabe muito, ainda quer esclarecer um pouco melhor, né? Perguntar se tem, será que tem a ver com o meu problema? Será que posso ter alguma melhoria? Porque aí vem realmente aquela coisa, é uma coisa igual médico, é caso a caso, tem que ter aquele atendimento próximo e, né, exploração de queixas, né, e possibilidades. Então, todo Verdade. mundo vai seguir a Mercedes Maivormo, minha amiga, fiz o Rehab, a Pilates e a acupuntura, tá certo? E, Isso. deixa aí sua mensagem, por favor. Muito obrigada, Então, Diego. pessoal, vamos nos mexer, vamos sair da imobilidade. Mesmo que você não tenha um professor aí dentro da sua casa, né, a proposta é me leve para sua casa, tenha um personal em tempo real, cuidando de você. Todos nós temos uma atividade que a gente vai gostar de fazer, entendeu? Um alongamento, respirar, vamos procurar ter calma e, e vamos fazer exercício, Tem que se mover. mas e respeitar os seus limites. Uma coisa que eu quero falar com você, Fanny, aproveitar o recado. Gente, você sentir a sua musculatura, a musculatura trabalhou, a musculatura, né, está ótima. No dia seguinte, uma dorzinha, bom, foi beleza, eu
avancei no meu exercício, porque a gente acaba acostumando e tal. Só que se essa dor ela for muito forte, tem que tomar cuidado, porque existem pequenas fibras musculares que acabam se rompendo. E lembre-se, porque pode gerar uma contratura ali na hora da cicatrização, e que é difícil da gente desembolar, vamos colocar assim. E acaba no futuro sendo um ponto de gatilho, né? Um trigger point, que a gente precisa trabalhar, mas como você falou brilhantemente, com cuidado, porque se você for com muita sede em cima de uma musculatura dolorida, o teu cérebro ele não vai entender o que você quer. Então você vai devagarinho, e primeiro dando aquela desensibilizada, relaxando o paciente, e o cérebro vai entender que aquele toque na área da dor é um toque para que ele relaxe, é um para desligar o botão, porque senão você vai dar mais tensão sem querer. E Uhum. vamos nos mexer. Só, Exatamente. só me Eu chamar falei, aí. eu tava falando isso com as meninas da maquiagem, que eu acho que, que eu queria trazer elas para falar um pouco como é importante, às vezes, passar um batom, vestir uma roupa, principalmente o pessoal que não está acostumado com isolamento. Eu já estou acostumada, então, para mim, é minha rotina, eu não acho nada abnormal de que eu não vou sair na rua, né? Eu Verdade. geralmente eu levanto, faço atividade, tomo meu café, já visto uma roupa, tomo banho, já fico com a cara como se eu fosse pra rua. E às vezes o pessoal que não tem o costume de estar em quarentena, de estar de lockdown, não sente motivação de fazer essas coisas, né? Exato. E aí acaba saindo da cama, indo pro sofá, assistindo o seriado o dia inteiro, e no final do dia, no final da semana, tá se sentindo péssimo, sentindo super Exato. mal, depressivo, né? Não sabe o que está acontecendo, tá fora do mundo. Será que eu vou morrer? Será que eu vou viver? Começa a ser captado por mensagens alarmistas e começar a pirar mesmo. Então, assim, muita calma nessa hora. Mas eu falo, Exato. vive a vida, tipo assim, né? Enquanto a gente tá vivo, a gente tem que fazer o melhor pra gente. E o que que é o melhor pra gente? A gente tem que fazer as atividades do dia a dia. Então, levantar, vestir uma roupa, tomar um banho, vestir uma roupa legal, passar um batom, movimentar, né? Ah, eu não vou sair de casa, mas eu tenho espaço na minha sala. Eu vou fazer um abdominal, eu vou fazer um Exato. movimento. Por quê? Porque o ser humano não é bom para ser planta. Não é bom para ficar parado, para viver Verdade. em estado vegetativo. Não é à toa que a gente chama, né, quando a pessoa está lá ligada na UTI, a gente fala, está em estado vegetativo. E a gente não é bom para viver daquele jeito. A gente não vive bem, né? O ser humano não vive legal, confinado. Muita gente está experimentando isso agora, mas o confinamento só pode ser quebrado no sentido da mente, né? Porque a gente realmente tem que ficar um pouquinho mais recluso agora nesse momento. Tenta compensar no movimento, né? O seu movimento, seu espaço dentro de casa ainda tem muito espaço para você se movimentar. Então, tenta movimentar, caminha em volta da mesa, faz uma atividade, não fica paradão deitado no sofá, porque senão vai entrar deprê, vai o pessoal ficar pirado, vai Verdade. ficar, né? E o pessoal se sente mal, e com razão. Por quê? Porque, igual você falou, quem tem o costume de pelo menos ir ali no mercado, ou ali na vizinha, Exato. conversar, ou ali no parque, dar uma volta na rua, realmente vai ficar para baixo nesse momento. E eu acho que a Mercedes está aí, né? Assim como o Caio, assim como outras pessoas que trabalham na área de atividade física e tudo mais, para convidar o pessoal. Tá desanimado? Liga ali o YouTube ali, que é de graça, né? Verdade. Abre aí, vai achar alguém para fazer uma atividade que você goste ou que você sinta. Às vezes essa atividade não é a que você, né, você abre um vídeo e fala, não é isso que eu quero fazer. Mas é por isso que tem vários vídeos. Eu mesmo sigo o Caio, ele tem vídeos, daqui semanas de vídeos, que desde quando ele mudou para Espanha, que ele faz vídeo quase todo dia. Às vezes eu não quero fazer atividade de braço, eu quero fazer perna, não quero fazer. Eu faço o que eu tô com vontade, mas pega pra fazer. É melhor do que não fazer Do nada, que não né? fazer nada. E quando Porque quiser, senão entra na inércia, né, ô Mercedes? exatamente, vai É o lá que eu no falo, meu quando eu tava na Instagram. academia e Isso. musculação e faculdade e artesanato e fazia mais coisas. Quando você começa a ficar parado, você acaba que não tem tempo e você não tá fazendo nada. Então é uma coisa da inércia mesmo. O movimento, quem tá em movimento mantém esse movimento, quem tá parado tende-se a ficar parado. Então começa a se mexer que daqui a pouco todo mundo volta ao normal. E aquele que tiver com medo, né, de pegar um vídeo, se tiver, né, ah, meu Deus, eu estou preocupado, entra lá no meu Instagram, Físio Reab, Pilates e Acupuntura, ou no Facebook Mercedes Maivorme, entre em contato, a gente combina um horário, vai ter uma assistência, entre aspas, na mesma hora, como se eu tivesse pessoalmente.
já é uma forma também da pessoa, poxa, vai se arrumar para me receber, né? Então já vai se arrumar, já vai fazer uma aula comigo, experimenta, vê como é, não vai pagar nada. A Vai gente ser bem depois legal. decide qual é o meio que a pessoa tem mais afinidade. A gente também tem o Hangouts também que a gente pode utilizar, uma Tem plataforma. muitas formas hoje em dia. Tem o Muita. Zoom, tem o Hangout, tem Tem até o o próprio próprio WhatsApp, que o WhatsApp. pessoal usa Então, muito no assim, Brasil e que dá para fazer até 4 pessoas, então é bem legal, que dá para exatamente. Pega a pessoa, junta a família e vamos fazer uma aula de saúde, de conscientização corporal. A gente pode fazer só uma aula de relaxamento, uma aula apenas de como, né, mexer os nossos meridianos, enfim, é muito legal. podemos fazer muita E, coisa. e é muito bom, porque realmente, igual eu falei da questão que eu faço, comecei a fazer atividade sem peso, o Pilates, as primeiras sessões realmente são sem peso, e é até para a pessoa ver que o peso é desnecessário, que você vai ficar completamente focado no exercício, na amplitude, no movimento correto e na sua respiração, e a gente não pensa, mas isso toma muito tempo e gasta muita energia, né? Verdade, Fanny. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que Qualquer agradeço por coisa, ter só me chamado. chamar. Um prazer, saudade Pessoal, de você. se o pessoal deixa em dúvidas e sugestões nos comentários, eu vou passar Pergunta. qualquer coisa, eu vou passar as dúvidas e sugestões para a Mercedes, qualquer coisa que eu não souber, ela responde, eu escrevo aqui nos comentários, ou a gente até faz um outro vídeo falando, né? Se tiver dúvidas interessantes e temas que a gente não abordou aqui, que deem muita conversa, a gente faz um outro vídeo futuramente, né, Mê? E Focando num brigadão, determinado assunto que quiserem, né? exatamente. Brigadão. Muito Obrigada, obrigada, Fanny. pessoal, de ter vindo. Você Beijo também de ter grande, tá? aceitado. Muitas saudades, querida. Muita saudade também. Foi bom ficar com você esse tempinho, que eu matei saudade também, minha querida. Também, também. Até mais, gente. Até o Até próximo. mais, Fanny. Eu Beijo. vou parar de gravar agora.